A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se conformam com a mediocridade está em uma verdade desconfortável: sua capacidade de enfrentar aquilo que outros não estão dispostos a enfrentar. E hoje, você vai descobrir exatamente por que tem sido refém da procrastinação e como Napoleon Hill desvendou o método específico para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Se você está assistindo a isso, provavelmente já reconhece aquela sensação que te paralisa. Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas algo dentro de você sussurra suavemente que pode deixar para depois. A dúvida, o medo e o cansaço sussurram que você deve abandonar seu caminho. Mas aqui está a verdade, que poucos compreendem. A procrastinação não é preguiça. É uma prisão mental que mantém você distante da versão extraordinária que já existe dentro de você. Napoleon Hill, o homem que teve acesso exclusivo a mais de 500 milionários e passou 25 anos decodificando os padrões mentais dos mais influentes industriais da história, descobriu algo que mudará sua perspectiva para sempre. Ele percebeu que a diferença entre o fracasso e o sucesso não estava nas circunstâncias externas, mas em algo que você controla completamente: o diálogo interno que acontece dentro da sua mente a cada segundo. 1. A autoridade incontestável, de Napoleon Hill. Antes de revelar o método que mudará sua relação com a procrastinação para sempre, você precisa entender por que as palavras de Napoleon Hill têm o peso que têm. Não estamos falando de teoria de autoajuda moderna. Estamos falando de um homem que teve acesso direto aos segredos dos gigantes industriais que construíram o mundo moderno. Andrew Carnegie, o magnata do aço que na época era uma das pessoas mais ricas do planeta, escolheu pessoalmente Napoleon Hill para uma missão extraordinária. Carnegie havia observado que certas pessoas sempre encontravam um jeito de vencer, enquanto outras, com as mesmas oportunidades, falhavam consistentemente. Ele queria descobrir o que separava os vencedores dos perdedores. Hill passou 2 décadas entrevistando Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell e centenas de outros titãs dos negócios. Ele não estava apenas coletando histórias inspiradoras. Ele estava mapeando os padrões mentais que levavam ao sucesso extraordinário, e o que ele descobriu sobre o diálogo interno chocou até mesmo ele. Imagine por um momento. Você está no laboratório de Thomas Edison. É a tentativa número 1, 347 para criar a lâmpada elétrica. Seus assistentes sussurram que você é um sonhador impossível, mas Edison tinha uma conversa interna completamente diferente da média das pessoas. Quando outros viam fracasso, Edison dizia para si mesmo: "Acabei de descobrir mais uma forma que não funciona. Estou mais próximo da solução." Cada tentativa falhada era combustível mental para a próxima. Henry Ford enfrentou o mesmo desafio mental. Banqueiros riram da ideia de carros para as massas. Mas Ford possuía um sistema interno de autoconversação que transformava cada não em determinação renovada. O que Hill percebeu é que esses homens não eram naturalmente mais corajosos ou mais inteligentes que a média. Eles haviam simplesmente dominado a arte de dirigir seu diálogo interno de uma forma que os impulsionava para a frente, ao invés de sabotá-los. 2. A psicologia devastadora da procrastinação, segundo Hill. Agora, aqui está o ponto crucial que Hill descobriu. A procrastinação não é um defeito de caráter. É o resultado direto de um diálogo interno descontrolado que trabalha contra você 24 horas por dia. Pense na procrastinação como um vírus digital infectando seu sistema operacional mental. Sua mente subconsciente não consegue distinguir entre cenários imaginados e experiências reais. Quando você repetidamente se diz, "Vou fazer isso depois" ou "Não tenho energia agora", você está literalmente programando seu cérebro para evitar ação. Contudo, aqui está o ponto crucial. Os industriais que Hill estudou tinham descoberto o antídoto. Eles haviam aprendido a interceptar e reprogramar essas conversas internas autodestrutivas antes que elas ganhassem momentum. Para eles, cada pensamento de procrastinação era uma oportunidade de fortalecer sua disciplina mental.
como um atleta que usa cada obstáculo para ficar mais forte. Os grandes visionários que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Eles desenvolveram a habilidade de falar consigo mesmos de uma forma que convertia desconforto em combustível, medo em foco e procrastinação em ação imediata. 3. Os fundamentos da metodologia de autoconversação de Hill. O que Hill descobriu através de suas entrevistas com mais de 500 pessoas extraordinárias é que todas elas, conscientemente ou não, seguiam 3 princípios fundamentais em sua autoconversação. Estes não são conceitos abstratos, são ferramentas práticas que você pode implementar imediatamente. Primeiro princípio: clareza absoluta sobre o que você quer. Hill observou algo fascinante. As pessoas que procrastinam sempre têm objetivos vagos. Quero ser bem-sucedido é como tentar navegar sem bússola. Quero aumentar minha renda em 30% nos próximos 6 meses através de 3 clientes específicos. É um comando direto para sua mente subconsciente. Segundo princípio, comando emocional sobre sua narrativa interna. Os milionários que Hill estudou não esperavam por motivação, eles a fabricavam. Rockefeller tinha uma frase específica que repetia quando sentia dúvida: cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Eles literalmente se falavam de volta à ação. Terceiro princípio: ação como reflexo automático. Hill descobriu que essas pessoas haviam reprogramado sua resposta padrão. Para eles, resistência interna era como um alarme, o sinal imediato para agir, não para hesitar. 4. Preparando-se para a transformação do dia 1. Aqui está onde. A maioria das pessoas falha ao tentar implementar os princípios de Hill. Elas tentam mudar tudo de uma vez. Hill observou que a transformação duradoura acontece através de mudanças pequenas, mas consistentes no diálogo interno. É por isso que desenvolvemos um protocolo específico para o dia 1, que honra os insights de Hill, enquanto respeita como sua mente realmente funciona. Amanhã, você não vai tentar se tornar uma pessoa completamente diferente. Você vai implementar um sistema simples mas poderoso de autoconversação que Hill extraiu dos padrões mentais dos mais bem-sucedidos industriais da história. Você vai aprender exatamente o que dizer para si mesmo quando sentir o impulso de procrastinar e, mais importante, como dizer de uma forma que sua mente subconsciente não possa resistir. Os grandes industriais, inventores e visionários que Hill estudou não possuíam superpoderes. Eles possuíam sistemas mentais específicos que você pode replicar. E amanhã, você vai começar a instalar esses sistemas em sua própria mente. Lembre-se, sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Mas uma ferramenta poderosa nas mãos de alguém que não sabe como usá-la pode ser mais perigosa do que útil. Hill passou 25 anos descobrindo exatamente como os mais bem-sucedidos utilizavam essa ferramenta. E amanhã você vai aprender a fazer o mesmo. E amanhã você vai aprender a fazer o mesmo. Mas antes de revelarmos o método prático, você precisa entender por que as abordagens anteriores falharam. 5. O que torna o método de Hill diferente de tudo que você já tentou. A razão pela qual você provavelmente já tentou vencer a procrastinação antes e não obteve resultados duradouros é simples. Você estava lutando contra os sintomas, não contra a causa raiz. Imagine tentar curar uma febre tomando apenas analgésicos, sem tratar a infecção. A maioria das abordagens tenta forçar você à ação através de disciplina e força de vontade. Mas Hill descobriu algo mais profundo. Ele percebeu que a procrastinação é, na verdade, um mecanismo de defesa que sua mente desenvolveu para protegê-lo do desconforto. Quando você tenta forçar a ação através de pura força de vontade, está essencialmente entrando em guerra civil mental. E sua mente sempre ganha essa guerra. Contudo, aqui está o ponto crucial. O método de Hill trabalha com sua mente, não contra ela. É como aprender a cavalgar uma onda ao invés de lutar contra ela. Você usa a força natural do oceano a seu favor. Edison não vencia a procrastinação através de força bruta. Ele havia desenvolvido um sistema de conversa interna que fazia com que a ação se tornasse mais confortável que a inação.
Ford não se forçava a trabalhar. Ele havia programado sua mente para associar trabalho com prazer e progresso com identidade. Contudo, aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende sobre autoconversação. Não é o que você diz para si mesmo que importa. É como você diz, quando você diz, e qual estado emocional você cultiva enquanto diz. Hill documentou exatamente esses padrões através de suas entrevistas. E amanhã você vai aprender a aplicá-los. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha com autoconversação. Agora que compreendeu os fundamentos psicológicos, chegou o momento de transformar teoria em ação prática. Você já entendeu que a autossugestão pode reprogramar sua mente subconsciente, mas como tantas pessoas ainda falham ao tentar implementar essas técnicas? A resposta está na falta de um sistema sequencial estruturado. Napoleon Hill descobriu que o sucesso não vem de conhecimento teórico, mas da aplicação disciplinada de princípios específicos dia após dia. Hoje, vou revelar o framework de autoridade sequencial de 3 dias que transforma procrastinadores crônicos em máquinas de execução. Este não é mais um método genérico, é o sistema exato que grandes líderes empresariais e visionários usaram para conquistar o impossível. Dia 1. Fundação: os padrões de autossugestão de Hill. Primeiro, você deve estabelecer clareza absoluta. Defina precisamente o que quer conquistar. O sucesso não chega àqueles que apenas desejam por ele. Thomas Edison tropeçou inúmeras vezes antes de dominar a lâmpada elétrica. Muitos o chamavam de tonto, mas Edison tinha uma rotina matinal que poucos conhecem. Ele passava exatamente 15 minutos visualizando cada experimento antes mesmo de entrar no laboratório. Aqui está o seu primeiro exercício obrigatório. Amanhã, antes de qualquer tarefa, você vai dedicar 15 minutos para o que chamo de programação de autoridade. Sente-se em silêncio e repita mentalmente: eu sou uma pessoa que age imediatamente nas suas prioridades. Minha mente está programada para executar, não para adiar. Mas atenção, não seja apenas uma voz interna fraca. Hill descobriu que a emoção é o combustível da sugestão. Quando você pronunciar essas palavras mentalmente, sinta a energia da determinação correndo pelo seu corpo. Visualize-se completando suas tarefas mais importantes com facilidade e precisão. No entanto, aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas falha, porque trata isso como um exercício opcional. Você deve entender, sua mente subconsciente não distingue entre cenários imaginados e experiências reais. Quando você programa essas imagens de sucesso com emoção genuína, está literalmente treinando seu cérebro para reconhecer a execução como seu estado natural. Dia 2. Amplificação. Técnicas de resistência e intensificação. 2. A. Técnica de enfrentamento da resistência interna. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, enfrentando zombarias e dúvidas. Mas Ford tinha um segredo. Ele transformava cada obstáculo mental em combustível para a ação. No segundo dia, você vai encontrar resistência. Sua mente vai sussurrar desculpas sutis. Talvez seja melhor começar amanhã. Esse projeto é muito complexo. Você não tem tempo suficiente. Toda vez que detectar um pensamento de adiamento, você vai aplicar o que chamo de técnica do confronto direto. Pare imediatamente o que está fazendo e diga em voz alta: eu reconheço este pensamento de procrastinação, mas escolho agir agora mesmo. Depois execute imediatamente uma microação relacionada à sua prioridade. Não precisa ser perfeita, não precisa ser completa, apenas uma ação pequena e concreta. Por exemplo, se você está adiando um relatório importante, abra o documento e escreva apenas o título e o primeiro parágrafo. Se está evitando uma ligação difícil, pegue o telefone e disque apenas os primeiros números. A dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar suavemente para você abandonar seu caminho. Mas você não é como as massas que cedem à primeira resistência. Os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram nosso mundo não escolheram o caminho fácil.
Eles desenvolveram músculos mentais através da prática consistente da ação imediata. Dia 3. Maestria, integração e formação. De hábitos 3. O segredo para conquistar desafios permanentemente. No terceiro dia, você vai experimentar o que Hill chamou de momento de cristalização, quando a nova programação mental se torna automática. Rockefeller tinha o hábito de revisar mentalmente seus sucessos antes de dormir. Ele não apenas visualizava conquistas futuras, mas reforçava suas vitórias diárias, por menores que fossem. Sua missão no terceiro dia é criar o que chamo de ritual de solidificação. Antes de dormir, você vai revisar mentalmente todos os momentos do dia em que escolheu ação ao invés de procrastinação. Mesmo que tenha agido apenas uma vez, celebre essa vitória. Diga para si mesmo: hoje provei que sou alguém que age. Tomorrow serei ainda mais forte. E assim como eles enfrentaram obstáculos, você também pode superar os seus. Mas aqui está o elemento que transforma tudo isso de exercício temporário em mudança permanente. Você deve conectar cada ação executada com sua identidade mais profunda. Quando completar uma tarefa, não diga apenas "terminei isso", diga "sou o tipo de pessoa que executa o que promete". Quando resistir a uma tentação de adiamento, não pense apenas "consegui". Pense: esta é mais uma prova de que sou alguém que escolhe disciplina sobre conforto. Aplicação no mundo real. 4. Estabelecer objetivos com o princípio da execução imediata. Deixe-me compartilhar como esses princípios funcionam em situações reais. Imagine que você tem um projeto importante que está evitando há semanas. Sua mente criou uma montanha intimidadora ao redor dele. Vamos acompanhar Maria, uma empresária que aplicou exatamente este sistema. Dia 1. Programação mental. Maria dedicou 15 minutos visualizando-se executando cada etapa com facilidade. Não como fantasia, mas como treinamento mental. Eu sou alguém que transforma ideias em resultados concretos. Dia 2. Confronto direto. Quando a resistência apareceu, e ela apareceu, Maria aplicou a técnica. Reconheço este medo, mas escolha uma microação agora. Ela abriu o projeto e trabalhou apenas 10 minutos, mas sem interrupções. Dia 3. Reforço identitário. Maria celebrou esses 10 minutos como uma vitória. Provei que sou executora, não procrastinadora. Esta celebração programou sua mente para buscar mais sucessos similares. Resultado: em uma semana, o que era uma montanha intimidadora se transformou numa série de colinas conquistáveis. 5. O poder da autoconfiança contra sabotagens mentais. Mas e se eu esquecer de aplicar as técnicas? Você vai esquecer. Todo mundo esquece no início. O segredo não está na perfeição, está na recuperação rápida. Quando perceber que voltou aos padrões antigos, não se puna. Simplesmente diga: padrão antigo detectado, ativando o protocolo de execução. E execute uma microação imediatamente. E se as tarefas forem muito grandes e complexas? Hill ensinou que todo grande projeto é apenas uma sequência de pequenas ações organizadas. Divida qualquer tarefa em segmentos de 25 minutos. Foque apenas no próximo segmento, nunca no projeto inteiro. E se eu não sentir motivação? A motivação é um luxo, não uma necessidade. Pessoas verdadeiramente disciplinadas agem especialmente quando não sentem vontade. É exatamente nesses momentos que você fortalece seu caráter de executor. Lembre-se, seu momento é agora. Não existe timing perfeito, energia ideal ou condições ideais. Existe apenas este momento e a escolha de agir ou adiar. A transformação completa. E aqui chegamos à verdade que poucos compreendem. Você, agora, possui exatamente o que veio buscar. O método específico que Napoleon Hill descobriu para quebrar o ciclo da procrastinação de uma vez por todas. Procrastinação não é uma falha de caráter. É simplesmente um conjunto de padrões mentais mal programados que podem ser reprogramados através das técnicas específicas que acabamos de revelar. Programação de autoridade, confronto direto da resistência
e reforço identitário. Napoleon Hill passou décadas estudando os mais bem-sucedidos indivíduos de sua época. Ele descobriu que todos eles tinham uma característica comum: a capacidade de transformar intenções em ações imediatas através destes mesmos padrões de autoconversação que você acabou de aprender. Você não nasceu procrastinador. Você simplesmente aprendeu padrões de adiamento através de repetição inconsciente. E se pode aprender procrastinação, pode aprender execução da mesma forma. Mas há uma diferença crucial entre aqueles que aplicam esses princípios uma vez e esquecem, e aqueles que os transformam em vitórias permanentes. Mas há uma diferença crucial entre aqueles que aplicam esses princípios uma vez e esquecem, e aqueles que os transformam em vitórias permanentes. Os vencedores entendem que cada pequena ação executada é um investimento na versão mais disciplinada de si mesmos. Amanhã, quando a resistência mental aparecer, e ela vai aparecer, lembre-se desta sensação. Use-a como combustível para a primeira microação. Quais ações você vai tomar hoje? Porque aqui está a realidade que define tudo. Você pode assistir centenas de vídeos sobre produtividade, ler dezenas de livros sobre disciplina, participar de workshops caríssimos sobre gestão de tempo. Mas nada disso vai mudar sua vida se você não aplicar pelo menos um destes princípios hoje mesmo. Então aqui está a minha orientação para você. Antes de dormir hoje, dedique 15 minutos ao exercício de programação de autoridade que revelamos. Escolha uma tarefa que está adiando há pelo menos uma semana. Visualize-se executando-a com facilidade e confiança. Sinta a satisfação da conclusão correndo pelo seu corpo. Amanhã, quando a resistência mental aparecer, e ela vai aparecer, lembre-se desta sensação. Use-a como combustível para a primeira microação. Se você fizer isso por 3 dias consecutivos, vai experimentar algo extraordinário, a sensação de ser alguém que age ao invés de alguém que apenas planeja agir. E quando sentir essa transformação acontecendo, considere compartilhar sua experiência nos comentários. Sua jornada de superação pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. O tempo que a procrastinação roubou da sua vida não volta, mas cada momento a partir de agora pode ser diferente. Você tem o método. Você tem o conhecimento que os grandes visionários da história utilizaram. Seu momento é agora. Comece hoje.